Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente, nos seus lares, nas suas companhias, Comunicando Espiritualidade. O seu programa dos domingos às 10 horas e 30 minutos, quando trazemos assuntos para serem pensados e discutidos. De maneira nenhuma, meus irmãos, minhas irmãs, queremos impor ideias, mas trazer questões para serem discutidas, pensadas. Para o nosso trabalho de hoje, sempre à minha direita, o professor João Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui, a bem da verdade, buscando instigar, buscando fazer pensar. Não somos realmente donos da verdade, nós apenas queremos dividir. Portanto, a partir daí, esclarecer. Que Deus esteja conosco nesse esforço. À minha esquerda, Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Zambuja, bom dia, professor Olimar, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Com grande alegria aqui e agradecimento, né, ao nosso plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, que podemos nos encontrar aqui novamente, promovendo um iluminar de consciências, promovendo o estudo para o engrandecimento íntimo, sem a pretensão de converter, sem a pretensão de trazer qualquer tipo de imposição, mas sim de dividir conhecimento e iluminando consciências, né, professor? É o meu bom dia. Professor Olimar, Dr. Marcos, hoje nós vamos tratar de um assunto que está preocupando a todos nós. Nos ensinou o Mestre Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, professor Olimar, Dr. Marcos, hoje nós vamos discutir educação e espiritismo. Mas para nós nos prepararmos emocionalmente para esse debate, nós vamos pedir ao nosso diretor técnico que nos brinde com esta melodia maravilhosa que vamos ouvir. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás.
Então, senhoras e senhores, professor, Dr. Marcos, nós vamos conversar sobre educação e espiritismo. Professor. Nós temos aí um binômio bem interessante, porque são duas questões que, de certa forma, elas convergem para uma mesma proposta. Se não vejamos, a educação, por conceituação, é extrair, desenvolver muito bem. Ela vai consistir na formação do homem de caráter. Isso é educação. O Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica com embasamento científico e com repercussões no campo ético-moral. A nossa religiosidade acaba sendo influenciada exatamente pela doutrina que os Espíritos nos legaram. Essa doutrina, a doutrina dos Espíritos, ela vai nos transformar a partir do conhecimento da vida futura, a partir das certezas que passamos a ter e das respostas que obtemos a estas questões clássicas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então a vida passa a ter significado e relevância. Muito bem. Dito isto, nós temos então a primeira dimensão, que é a educação, e a segunda dimensão, que é a doutrina dos Espíritos. Ora, quando nós começamos a refletir acerca do maior vício, daquele vício que pode se considerar mais radical, nós encontramos na questão número 913 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo que é efetivamente o egoísmo. E que ele é o pai de todas as mazelas, de todos os vícios. Muito bem. Então, se nós temos vícios, nós entendemos que estes vícios são a predominância do mal no comportamento humano. Ao passo que na oposição nós temos as virtudes, que são a predominância da prática do bem no comportamento humano. Ora, aonde nós vamos conjugar isso no Espiritismo? Se a fonte dos piores vícios, dos maiores vícios, é o egoísmo, do qual decorrem o orgulho, inveja, ambição, ódio e outros mais, nós vamos ter na caridade a fonte predominante para as virtudes. Allan Kardec naturalmente vai questionar os espíritos sobre essa questão, educação. E ele, desde lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, uma nota a essa questão, ele fala da importância da educação. A importância de nós desenvolvermos, tanto quanto se desenvolve sob o ponto de vista intelectual, mas desenvolvermos a educação moral como arte. A arte de aprimorar os caracteres, a arte de formar o homem de bem. Então, o Espiritismo e a educação conjugados vão nos trazer efetivamente o progresso. Não só o progresso físico, mas sobretudo o progresso moral. E é exatamente neste caminho, nesta direção que nós pretendemos desenvolver o trabalho de hoje, conjugando essas duas dimensões e percebendo que essa interpolação, esses contatos, as analogias que nós encontramos, vão fazer com que o Espiritismo faculte esse progresso da humanidade, usando o quê? A educação como a ferramenta indispensável.
Doutor Marcos. Bom, eu trouxe, separei uma passagem do livro Pensamento e Vida, lavra do nosso querido Chico Xavier, por Emmanuel, né, que numa passagem do livro ditou o seguinte texto: separamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si próprio, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, o que Emmanuel nos traz, quer nos dizer? A instrução é aquela que vem de fora para dentro. É aquela que os nossos pais nos dão e que serve de modelo como nós devemos nos portar na sociedade. A educação é algo que deve brilhar de dentro de nós mesmos, deve ser cultivada, como se nós fôssemos uma semente e ela fosse regada, e através da nossa vontade de então evoluir e crescer, e através do burilamento, como traz Emmanuel aqui, nós então chegaríamos àquilo que o Cristo preconizou, né? Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso nós só encontramos dentro da doutrina espírita. O que? O você ser exigido do estudo. Ao contrário de outras religiões que nós temos, outras doutrinas, em que você recebe tudo pronto e basta você cultuar aquilo, o Espiritismo exige de você um esforço. Não existe crescimento sem esforço e sem dor. Não é à toa que temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as suas edições, a figura da uva, do cacho, da cepa, onde os espíritos induziram Kardec a colocar essa figura no nosso Evangelho, demonstrando que a cepa seria o galho, seria o corpo, a uva seria o espírito, que para que seja extraído melhor de dentro dele, a uva tem que ser esmagada, ou seja, nós somos chamados ao estudo, ao trabalho. E isso só vamos encontrar dentro da doutrina espírita. E conforme você vai avançando, você vai estudando uma vasta literatura que temos hoje em dia, você vai fazendo com que a sua luz brilhe. E é através dessa luz, desse exemplo, que nós vamos mudar a sociedade. Nós já estamos no final do nosso primeiro bloco. Nesse programa que estamos comentando, doutor, professor, sobre educação e espiritismo. No próximo nós vamos continuar com esse debate, mas deixo a pergunta para os dois. Qual é a importância da reencarnação para a educação? Nós podemos nos educarmos, nós podemos aprender também enquanto na erraticidade, ou é só aqui, presos à massa física, que nós temos oportunidade de fazer aquilo que o Cristo nos ensinou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar-nos de quê, professor? Depois o senhor vai nos dizer. Doutor Marcos, até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, que leva aos irmãos e às irmãs a possibilidade de pensar. E pensar muito. Pensar sobre determinados segmentos
da nossa vida que às vezes nós deixamos de lado. O tema de hoje não pode ser deixado de lado. Pelo contrário, está sempre em primeiro plano, porque é educação. Sem educação não há progresso, não há evolução. Professor, nós podemos evoluir fora da matéria ou a reencarnação é fundamental? Entendamos o seguinte, sempre existe a necessidade da reencarnação, espiritualmente falando. O espírito que fica muito tempo sem reencarnar, ele acaba manifestando problemas muito sérios na dimensão espiritual. A reencarnação se define como a volta do espírito à vida corporal, aonde ele retoma, através deste processo, trabalhos, atividades e, sobretudo, o exercício de aprendizado, de fixação de conhecimentos, de mudança de hábitos, para que ele possa efetivamente progredir, para que ele possa avançar. Então, é importante que a gente observe que este ir e vir, porque o processo de reencarnação é isto, ele é muito semelhante ao processo cumulativo da educação, em que você aprende determinados conteúdos básicos e depois você vem e associa aqueles conteúdos, outros conteúdos, e assim vai avançando, você vai crescendo. E este processo de cumulatividade também vai acontecer com a reencarnação, onde, quando nós retornamos ao plano material, nós retomamos trabalhos, retomamos atividades, retomamos progressos e muitas vezes fizemos também progressos em áreas diferentes. Então, a área em que nós vínhamos trabalhando, experienciando, crescendo, avançando, nós deixamos de lado para aprendermos em outra. Por quê? Porque nós precisamos conhecer tudo. Progresso, a condição de espírito puro exige o conhecimento de tudo. Tudo, absolutamente tudo. Portanto, esse processo educacional que nós estamos falando hoje, porque hoje a gente fala em educação e espiritismo, né? Ele tem na reencarnação um dos componentes mais fundamentais, mais importantes. Por isso nós ouvimos no início do programa aquela melodia belíssima que diz que na reencarnação nós resgatamos eventualmente questões que foram deixadas para trás ou assuntos que não foram resolvidos. Afinal de contas, nós somos herdeiros de nós mesmos. É isso, doutor Marcos? É isso, sim. É importante ressaltar que nesse mecanismo da reencarnação, o conhecimento, toda a bagagem que nós tivemos nas reencarnações passadas não se perde. Nós vamos acumulando esse conhecimento, não se retroage nesse sentido. Então, cada vez mais o espírito que vai, obviamente que tem um interesse em estudar, em evoluir, ele vai, a cada reencarnação, tendo mais aptidões, desenvolvendo mais a sua inteligência em campos diversos, às vezes, ou dando continuidade a uma obra que foi deixada na encarnação passada. No entanto, é interessante deixar claro, e os espíritos na vasta literatura e em suas comunicações, eles dizem, a prova é aqui. Nós podemos estudar no plano espiritual, existem universidades, existe vasta literatura sobre a história da humanidade, sobre a história de outros planetas, sobre uma história da humanidade diferente do que a nossa, nós aqui na planeta Terra contamos, porque lá tem, né, essa visão sobre o prisma espiritual. Então, só que nós, no plano espiritual, ficamos na base do estudo. A prova, o burilamento, aonde nós vamos fazer, então, o teste para o que nós estudamos, acumulamos conhecimento, é na Terra. Nós temos, o professor apontou aqui, nós temos 4 pilares da educação moderna,
fundamentados nos ideais da igualdade e da solidariedade humanas, né? Então, o primeiro pilar, aprender a conhecer. Exige libertação interior de preconceitos, o afastamento do ceticismo, né, e do absolutismo, e que tudo reduz e engessa. Aprender a fazer é o segundo, coragem de executar, de correr riscos. O terceiro, aprender a conviver, implica em construir uma identidade própria e cultural, situar-se com os outros seres. E o quarto, aprender a ser, que ressalta a necessidade da superação das visões dualísticas dos homens, fragmentadas acerca da educação. E aí você veja a ligação dos 4 pilares da educação moderna, que foram implementados por especialistas, com o ensino do Cristo. Aprender a conhecer, o primeiro, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O segundo pilar, aprender a fazer, faze isso e viverás. O terceiro, aprender a conviver, fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. E o quarto pilar, aprender a ser, sede perfeitos. Vejam o ensino do Cristo de 2000 anos atrás, ligado estritamente com os pilares da educação moderna. Ou seja, nós estamos dentro de uma doutrina fantástica, de um ensino fabuloso, ao qual eu, pelo menos particularmente, gostaria que todos tivessem acesso. Professor Odimar. Nós estamos vendo aqui, bem na verdade, que progressos se fazem pelo campo educacional, porque se leva pela educação o homem a realizar as suas potencialidades. Potencialidades físicas, potencialidades intelectuais, morais, mas também espirituais. E sob esse enfoque, hoje, a educação começa a perceber a necessidade de se trabalhar também essa questão da espiritualidade, não só com os alunos, porque quando a gente fala em educação, muitas vezes assim, fica restrita a ideia apenas assim, aquele período, aquela fase intensiva de educação sistematizada, não é? Que é sistemática, que está na escola. Então é a criança, é o adolescente, é o jovem. E a gente às vezes esquece que a educação ela se dá a vida inteira, que ela é um processo contínuo e que ela não se termina. E aí eu já estou utilizando a concepção doutrinária, a concepção da doutrina dos espíritos, ela não se termina com a morte corpórea, porque nós continuamos existindo na dimensão espiritual. Então, nós precisamos perceber que a educação é muitíssimo importante. E é importante que a gente desenvolva um sujeito total, integral. E não apenas entender a educação como formação de mão de obra. Tá? Aquele indivíduo que vai trabalhar, que vai se vincular a uma determinada atividade. Não, um sujeito integral em todos os aspectos, né? Espiritual, intelectual, moral, individual, social, quer dizer, toda a sua sensibilidade, toda a sua vida sensível. Tudo isso precisa ser desenvolvido. E a educação, ela é uma ferramenta, e é isso que eu disse no começo, extremamente importante para a realização da felicidade do homem. Portanto, que se pense, nós com certeza adotamos a doutrina espírita, mas nós não estamos fechados. Pelo contrário, nós estamos abertos. Porque o Cristo, ele nos ensina que o amor não tem fronteiras. Plano espiritual não é dividido com cercas. Pelo amor de Deus. Então, esse ecumenismo que realmente precisa ser vivido, porque Deus é Pai de todos. Assim, meus queridos irmãos, que nós estejamos unidos e integrados nessa luta, para levarmos a instrução, para levarmos a informação, para levarmos, sim, como diz Kardec, né, que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, né?
ele assim conceitua, para levarmos, meus queridos irmãos, o norte, o caminho correto, para que as pessoas possam efetivamente progredir. E não é outro senão este o nosso objetivo. Professor, doutor, nós estamos já no finalzinho do nosso programa de hoje, quando discutimos, debatemos educação, fundamental. E nós não podemos esquecer, professor, doutor, que a educação não se restringe apenas aos primeiros momentos da vida aqui na Terra. Por quê? Hoje nós idosos, com mais de 65 anos, nós já somos, no Rio Grande do Sul, 11% da população. 11% da população. E no ano 2030, nós, ou os que lá chegarem, estarão muito mais do que o total dos jovens. Nosso diretor já está acenando que estamos queimando já o nosso tempo para a sua despedida rapidamente. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. E para a sua despedida também. Bom domingo a todos os nossos amigos. Que possamos estar aqui no próximo domingo doando esses poucos minutos da nossa existência em homenagem ao nosso mestre que deu a vida por nós. Tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana produtiva, porque no próximo domingo estaremos de volta, abraçando os irmãos e fazendo esse contato de amor e de carinho. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990.